Presidente, senhores vereadores, cumprimento na pessoa do senhor presidente, cumprimento especial também ao procurador, à gerência legislativa, aos demais funcionários dessa casa, que contribuem para que essa sessão plenária possa ser plena e consiga chegar aos seus resultados. Nosso dia aqui hoje, cumprimentando os candidatos a nessas eleições do Conselho Tutelar, é revelar aos verdadeiros fiscais do Poder Executivo, que são os vereadores dessa casa, a respeito de um acontecimento do dia 4 de outubro, que foi as eleições que se apresentaram com diversas irregularidades. Essas irregularidades, é importante frisar, ela é sistêmica. O sistema da eleição é que é falho. Não estamos aqui para ficar apontando responsabilidades pessoais, isso não é o objetivo do movimento. O objetivo do movimento é mostrar por que essas eleições precisam ser anuladas. E nós vamos começar com a condição de igualdade com os demais municípios que também realizaram eleições para o Conselho Tutelar. O município de Contagem, por exemplo, não fez as eleições com urnas eletrônicas. Nós temos conhecimento de uma resposta do tribunal de que essas urnas eletrônicas não podem ser cedidas por causa da votação, por causa do exame biométrico, essa fase de identificação biométrica do eleitor. Mas é fato que se nós tivéssemos uma urna eletrônica para a apuração dos votos, nós não teríamos uma situação com a impugnação, a invalidação dos votos de 6% do total dos eleitores da cidade que votaram na escola Ovidio Guerra. Se o voto fosse eletrônico, seria mais fácil de apurar uma violação. A violação da urna inviabilizou o resultado final para algumas candidaturas. 6% do eleitorado. Um outro detalhe, em Contagem, o eleitor poderia votar em qualquer local de votação. Isso é contra qualquer lógica das eleições, porque permitiria a votação em mais de um local. Nós não podemos fazer a afirmação de que aconteceu o voto em mais de uma sessão eleitoral, mas nós temos testemunhas que indicam que viram o eleitor votando em mais de uma sessão eleitoral. Nós não tivemos acesso às listas de votantes para poder confrontar e identificar eventuais eleitores que votaram em mais de uma sessão eleitoral. Agora, não cabe aqui a gente discutir a questão da má-fé do eleitor que compareceu em mais de uma urna. A questão aqui é o erro. O processo eleitoral tem permitido essa possibilidade. Vamos levantar a título de Betim, que é em Belo Horizonte, onde o eleitor só poderia votar numa determinada sessão eleitoral que estava vinculada à zona eleitoral do eleitor numa votação original. A outra questão é a apuração dos votos. Terminou a sessão de votação, a apuração tinha que ser imediata, diante de todos, para dar lisura. Nós unificamos o local de apuração dos votos para o Poliesportivo do Riacho, mas tinha que ser ato contínuo o processo de apuração, e isso não se deu. 24 horas depois é que começou a apuração, e ali a gente encontrou o caso da urna violada. E várias outras situações que poderiam ter sido resolvidas em loco, no momento em que terminou a votação, ato contínuo a apuração dos votos, que poderia ter sido feito na própria sessão eleitoral, que captou os votos. Além dessas questões de ordem geral, nós vimos que o processo de fiscalização do eleitor da eleição também foi falho. Porque na apuração dos votos e na recontagem dos votos, nós não tivemos a garantia da fiscalização desse processo de apuração e recontagem dos votos. A recontagem dos votos foi feita na ausência, não tinha fiscais, foi um ato privado das pessoas que participaram da comissão eleitoral. Isolado pela guarda. Os prazos previstos pelo edital para eventuais recursos já iniciaram, já se encerraram em algumas situações, mas nenhum documento da eleição ainda foi cedido aos candidatos. Essas questões, eu poderia levantar aqui, nós vamos apontar 21 pontos de irregularidades gerais, que independe de ato de uma pessoa. Mostra que o sistema não funcionou. Se não bastasse a questão nossa local, o Fórum Nacional de Promotores da Infância e Juventude, o PRO-Infância, no dia das eleições, no próprio dia 4, emitiu um repúdio
ao fato das eleições em todo o país ter acontecido com uma série de irregularidades, onde os promotores, naquele fórum nacional, já apontavam um eventual abuso de poder econômico e político no processo eleitoral. Nós, a princípio, vislumbramos essa situação também em Contagem. Sem precisar citar especificamente do que estamos falando, transporte de eleitor. Nós temos o caso de transporte em carros particulares e temos situações onde testemunhas afirmam que viram carros oficiais transportando o eleitor. Todas essas situações, gente, é motivo de apuração. Precisa ser apurado nos órgãos que têm competência de fiscalizar os atos do Executivo. Aqui cabe o seguinte: quem organiza as eleições, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Quem deveria fiscalizar esse processo é o próprio Conselho. O Conselho não tem personalidade jurídica para ser demandado judicialmente, nem pode ser representado oficialmente no Ministério Público. Então, é o município, já que o Conselho é órgão do Poder Municipal. E o Poder Legislativo tem essa possibilidade de fiscalizar esse processo. A possibilidade não, o dever legal. E o Ministério Público de fiscalizar. Então, os candidatos compareceram na sexta-feira e fizeram uma representação ao Ministério Público sobre o conjunto das denúncias que a gente vai apontar aqui. Foi encaminhado no gabinete dos vereadores, ao e-mail oficial dos vereadores, também uma cópia dessa representação, onde os detalhes do que a gente está colocando aqui nesse dia está exposto nesse documento. As irregularidades eu listei para não esquecer nenhuma. As votações mediante voto